Então, outra questãozinha aqui da prova da PUC, questão 14, uma questão de geometria espacial, tá? Que diz o seguinte: na sala de espera de um consultório médico, um paciente apaixonado por geometria observou um enfeite colocado sobre o balcão de atendimento. Este objeto era formado por uma esfera inscrita em um cubo. Então, vou anotar aqui só para a gente não se perder, tá? Tem uma esfera inscrita no cubo. Esse cubo, por sua vez, estava inscrito em outra esfera. Esse cubo dentro de uma outra esfera. E essa, por última, inscrita em um outro cubo. Tá, chega, né? O espaço entre a esfera e o cubo mais externos estava preenchido por um líquido amarelo, tá? Então, tipo, o espaço entre a esfera e o cubo mais de fora, né, que seria o volume do cubo menos da esfera, né? Isso aí estava ocupado por um líquido amarelo. Enquanto o espaço entre a esfera e o cubo mais interno por um líquido vermelho. O paciente fez as afirmativas. O volume do líquido amarelo é o dobro do volume do líquido vermelho. Eu vou começar olhando outras afirmativas, tá? Eu acho que essa não vai precisar nem fazer. A proporção entre as áreas das superfícies da esfera mais interna e mais externa é de 1 para 2. A área da superfície do cubo mais interno é 1/3 da superfície do cubo mais externo. Vamos imaginar que a esfera mais pequena de todas, tá? Tem um raio R. Então, essa esfera, que é a menorzinha, vou pensar assim, ó. Essa esfera, ela vai estar dentro de um cubo. Se essa esfera está dentro de um cubo, se ela está inscrita no cubo, né? Quanto vai ser a aresta desse cubo? Quando a esfera está inscrita no cubo, o diâmetro da esfera é a aresta do cubo. Então, a aresta do cubo tem que ser exatamente 2 R's. Então, nesse cubo aqui, a aresta seria 2 R's. Agora, vamos esquecer a esfera de dentro, tá? Vamos imaginar que tem esse cubo de aresta A e que a gente tem uma esfera por fora dele. Se a gente tem uma esfera por fora do cubo, ó, essa esfera vai passar pelos vértices do cubo. Então, nessa situação, o diâmetro da esfera é exatamente a diagonal do cubo, ó. A diagonal do cubo, que é lado raiz de 3, isso é o diâmetro da esfera, é 2 vezes o raio da esfera. Só que lembram que a aresta desse cubo era 2Rzinho? Então, eu teria assim, 2Rzinho raiz de 3 é o diâmetro da esfera grandona, né? Que está por fora. Então, esse raio da esfera grandona vai ser 2R raiz de 3 dividido por 2. Então, essa esfera aqui, o raio dela vai ser R raiz de 3. E como vai ser a aresta do cubo que está por fora? Bom, a aresta do cubo que está por fora, ela é o dobro do raio, né? Então, vou até fazer o desenho de novo, não precisaria. Era só pensar que é a mesma coisa da primeira situação, né? O que acontece da esfera para o cubo? A aresta do cubo é o dobro do raio. Então, a minha segunda esfera, está dentro de um cubo. Se essa esfera está dentro de um cubo, de novo eu vou ter que usar que a medida do diâmetro da esfera é a própria medida da aresta do cubo. Então, a aresta vai ser igual ao diâmetro. Como o raio dela era R raiz de 3, a aresta vai ser 2 vezes o raio, que era R raiz de 3. A aresta do cubo vai ser 2R raiz de 3. Olha só, vamos pensar na afirmativa 2, tá? Que fala da proporção entre a área da esfera mais de dentro e mais de fora. A área da esfera mais de dentro, como é que a gente faz a área da esfera? A área da esfera é 4π vezes r ao quadrado. Isso é a mais de dentro. E a mais de fora vai ser 4π vezes r raiz de 3 ao quadrado, porque o raio dela é r raiz de 3. Então, a mais de dentro para a mais de fora vai dar 4πr ao quadrado sobre 4π vezes r ao quadrado vezes 3. Então, essa razão vai dar uma razão de 1 para 3, ó.
e não uma razão de 1 para 2. Logo, essa afirmativa 2 está errada. A 2 está errada. Vamos olhar a 3, que a 3 parece mais fácil. É só pensar no cubo mais de dentro e no cubo mais de fora. Cubo mais de dentro, como é que seria a área do cubo mais de dentro? A área do cubo é 6 vezes lado ao quadrado, porque são 6 quadrados, né? Então, é 6 vezes aresta ao quadrado. A área do cubo mais de dentro é 6 vezes 2r ao quadrado. É 6 vezes 4r ao quadrado, daria 24r ao quadrado. Qual é a área do cubo mais externo? É 6 vezes a aresta dele ao quadrado. Só que a aresta dele é 2r raiz de 3. Então, aqui eu vou ter 2r raiz de 3 ao quadrado. 6 vezes 4 vezes r ao quadrado vezes 3. Isso vai dar exatamente 24r ao quadrado vezes 3. Então, essa área vai dar 24r ao quadrado vezes 3. Se eu fizer a razão dessa para essa, vai dar uma razão de 1 para 3, é 1/3, né? Porque uma deu 24r ao quadrado e a outra deu 24r ao quadrado vezes 3. Então, a razão do mais de dentro, do menorzinho, né? Para o maior, é uma razão de 1/3 e essa está certa. Se a 3 está certa, a resposta era Brasil. E aí, observem, pessoal, vocês nem precisavam fazer a primeira. Mas como é que a gente faria a primeira? Teria que fazer o volume do cubo, esse volume do cubo, esse volume aqui, digamos, esse volume menos o da esfera, tá? O volume desse cubo menos o volume da esfera. Ver a diferença, tá? Fazer um delta desses volumes. E depois fazer o volume da esfera e o volume do cubo e ver a diferença. Fazer a diferença desses dois volumes e a diferença desses dois volumes. Porque o líquido, ele fica entre a esfera e o cubo. Então, no primeiro caso ali, eu faria o cubo de aresta 2R menos a esfera de aresta R. Faria a diferença desses volumes. Para comparar com a diferença dos volumes do cubão e da esferona, para ver se a diferença seria o dobro e não vai ser, tá? Porque estão corretas nesse caso, a única correta é apenas a 3. Ok?